14 horas 32 minutos, voltamos com o nosso debate entre os candidatos a prefeito de Parelhas. Neste segundo bloco, o candidato pergunta, candidato por duas vezes. Nós teremos 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. De acordo com o sorteio, quem começa a primeira pergunta é o candidato Alexandre Petronilo. Você tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, no seu plano de governo, que está aqui, o senhor esqueceu totalmente do setor ceramista, que é o setor que mais emprega no município de Parelhas. Eu acho que foi um pouco infeliz também na mesa redonda, quando falou que nos últimos 3 meses fecharam mais de 20 cerâmicas no município. E a gente sabe que essas cerâmicas só suspenderam suas atividades temporariamente, foram apenas 4 nos últimos 3 meses. O senhor falou também que pelo lado... Tempo esgotado, candidato. Doutor Tiago tem 2 minutos para a sua resposta. Mais uma vez, candidato, eu acho que eu não fui infeliz. São dados dos próprios ceramistas que dizem que foram mais de 20 cerâmicas fechadas. E quanto ao programa de governo, eu acho que você não devia se ater a esse pedaço de papel, e sim ao programa de governo realmente que está na internet. Esse sim é o programa de governo completo. E aí você vai ver que eu falo de emprego e renda, principalmente das cerâmicas, onde a gente fala do ônibus da saúde, que nas administrações dos últimos 16 anos realmente foi tirado de circulação, que nós falamos que vamos voltar a funcionar para apoiar os ceramistas, para apoiar os funcionários da cerâmica, a ter um melhor atendimento de saúde, coisa que na gestão que apoia o senhor, na gestão que o senhor fez parte, não acontece. Então, acho que o senhor foi muito triste nessa colocação em dizer que eu não faria isso, né? O nosso interesse maior é cuidar das pessoas, é cuidar de gente. E isso temos feito já há muito tempo, vamos continuar fazendo a partir de janeiro de 2017. O senhor tem 45 segundos, candidato. O doutor Tiago ainda tem 40 segundos. Não encerrou? Pode ficar à vontade. Alexandre Petronilo, você tem 45 segundos para a sua réplica. E ainda naquela oportunidade falou que iria, junto ao governo do estado, tentar a isenção dos impostos, né, do ICMS. E a gente sabe que o setor ceramista é optante do Simples. E por serem optantes do Simples, se eles forem para o ICMS do governo do estado, né, para essa opção que o senhor propôs lá no debate, eles irão perder. Porque pelo Simples Nacional, que é quem as cerâmicas e as empresas que têm um faturamento mensal de até 300 mil reais por mês, eles terminam tendo uma vantagem maior. Eu vou dar um exemplo aqui. Se o cara tiver um faturamento de 50 mil reais, ele paga 16 mil reais de imposto. E pelo Simples, que já existe hoje, chegaria só a 3 mil reais. É isso aí que eu queria explicar. Candidato doutor Tiago, você tem 45 segundos para a sua tréplica. Quanto à questão do imposto, o que eu disse que iria buscar realmente o que fosse necessário junto ao governo do estado, já que somos da base aliada do governo, e o que fosse necessário, tanto aqui no município como no governo do estado, para se apoiar o setor ceramista, o setor das facções, nós iremos fazer sim, candidato. Você pode ter certeza disso. 14 horas 36 minutos. Agora a segunda pergunta, quem faz é o candidato doutor Tiago. Você tem, candidato, para fazer a pergunta, 30 segundos. Candidato, o senhor afirma em seu currículo, no seu plano de governo, que trabalhou no Colégio Nossa Senhora das Neves e Domingos Sávio em 2006 e foi técnico da seleção feminina de futebol de salão da UFRN em 2007 e 2008. Colocou também que trabalhou em outras atividades. O senhor pode me dizer em que ano trabalhou nessas atividades? Alexandre, você tem 2 minutos para a sua resposta. Eu trabalhei no Colégio das Neves, né, quando estava concluindo o curso de Educação Física. Posteriormente, trabalhei no Colégio Domingos Sávio, dando aula de Química, por um processo seletivo que nós participamos do governo do estado, e para o segundo ano, para o segundo grau, aliás. E no ano de 2000 a 2001 fui técnico da seleção estadual da UFRN de futebol de salão feminino, chegando a representar o estado do Rio Grande do Norte em competições nacionais e estaduais.
Candidato E Tiago. nós, Desculpa, só pode concluir. e durante esse período também tive vivência, logo após, quando eu concluí o curso de Educação Física, no último ano fiz o curso de Direito, e nesse período eu tive experiências junto à AGU, né, a Procuradoria Geral da União, junto ao INCRA, né, a Procuradoria do INCRA, também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto à Procuradoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e como também no Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. Em todos esses locais eu tive experiência de trabalho e que foi muito válida para o nosso currículo, para o nosso aprendizado, principalmente com relação à gestão pública, à administração pública, com relação a conhecer a matéria que lida com relação à administração pública, as leis que gerem, a questão de prestação de contas, a questão dos processos licitatórios, principalmente quando nós estávamos lá no Tribunal de Contas, no Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas. E essas foram experiências de muita valia para o nosso currículo, para a nossa vida profissional, e posteriormente nós viemos para Parelhas, ao convite do prefeito Francisco, e conseguimos fazer um bom trabalho na Secretaria de Assistência, graças a Deus, que é notório o destaque que o município teve nessa área de assistência social, e eu penso que nós colaboramos, e o ouvinte que está em casa irá concordar conosco do bom trabalho que foi desenvolvido aqui na Secretaria de Assistência Social do município de Parelhas, se tornando referência no Estado e no Ministério do Desenvolvimento Social. Doutor Tiago tem 45 segundos para a réplica. Candidato, eu acho que o senhor está faltando com a verdade. Consta, e eu tenho documentos disso, que durante o ano 2009, 2010 e 2011 o senhor recebeu dinheiro da Assembleia Legislativa. Por que o senhor escondeu isso no seu currículo? Essa sua passagem na Assembleia. O senhor, inclusive, veio nesta rádio junto com seu pai dizendo que não tinha, nem nunca teve nenhum familiar na Assembleia. Alexandre, você tem 45 segundos para a sua tréplica. O candidato está equivocado. Eu não fui funcionário da Assembleia hora nenhuma, muito menos nenhum familiar meu. Esse dado que você tem é o dado de quando eu fui estagiário, eu tive do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é vinculado à Assembleia Legislativa, e o candidato poderia procurar melhor as informações para poder chegar com concretude à população. Para o senhor que não sabe, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte é ligado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, e os nossos salários de lá são recebidos pela Assembleia. E para o senhor que não sabe, infelizmente não está preparado para trazer essa informação, e está tentando distorcer a informação para que o ouvinte faça um mau juízo de nossa pessoa. Tempo esgotado, candidato. Eu acabei esquecendo de informar vocês. Nós temos aqui duas plaquinhas, né? Direito de resposta. Caso alguns dos dois sinta-se ofendido, né, e queira o direito de resposta, basta levantar a placa que os advogados irão analisar. Para a terceira pergunta, quem faz é o candidato Alexandre Petronilo. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato doutor Tiago. No seu plano de governo também, doutor Tiago, candidato, a gente não percebe algo voltado para a habitação, que é o primeiro sonho das famílias, né? A sua casa própria. E ainda, no programa que esteve aqui, o senhor falou da questão da judicialização das áreas, dos terrenos, das casas que não estão regulares. Aí eu pergunto se o senhor realmente vai fazer isso e se tem conhecimento do déficit habitacional do nosso município. Para responder, doutor Tiago, você tem 2 minutos. Candidato, o déficit habitacional, como o seu prefeito mesmo diz, é em torno de 1.000 habitações, tá? Isso ele falou realmente no São Sebastião para todo mundo ouvir. Quanto ao senhor, eu acho que estão deturpando e deturparam durante toda uma semana o que eu falei aqui. O que eu disse foi que o alto escalão da prefeitura, que recebeu o terreno de forma irregular, com certeza eu irei judicializá-los. Porém, os pobres não. Diferente de Vossa Senhoria, que aqui eu tenho um documento que veio 278 mil para a sua secretaria e foi devolvido ao governo federal por inabilidade política, por não fazer o que deveria ser feito, por não regularizar os terrenos do São Sebastião. Além do que, eu tenho a lista aqui de algumas casas que o governo ao qual você apoia, a gestão a qual você apoia, que lhe apoia, teria que ter feito a regularização do IPE e do Promorá e não foi feito, tá? Tendo devolvido também dinheiro para isso. Além do que, prova maior de que eu tenho boa fé
junto com as pessoas mais humildes, fiz um documento que vou entregar ao senhor, onde em cartório eu digo que não vou derrubar casa de nenhum pobre. Você tem 30 segundos ainda, candidato. Fica à vontade. Candidato Alexandre, você tem 45 segundos para a sua réplica. Nós sabemos da problemática da questão da habitação no nosso município. Na nossa gestão, nós buscamos tentar resolver essa problemática. Tem habilitado no Siconv um projeto onde nós iremos buscar a regularização fundiária das habitações de Parelhas. Parelhas é uma cidade que cresceu muito e por esse crescimento há essa necessidade dessa regulamentação. Eram muitos terrenos que eram da igreja, da prefeitura, e as pessoas que mais necessitavam ocuparam esses espaços, e há necessidade da regulamentação disso. E há um projeto para que a gente faça isso, para que o pobre, principalmente a pessoa que mais necessita, ela tenha o seu terreno com o seu documento devidamente regularizado junto ao cartório do nosso município. Doutor Tiago tem 45 segundos para a sua tréplica. Aí eu pergunto, o senhor então era secretário de habitação também, respondia pela pasta, por que o senhor deixou voltar 300 mil reais para realização da regularização fundiária do bairro São Sebastião? Por que o senhor deixou de voltar quase R$1 milhão para a regularização e reforma do bairro IPE e Promorá? Mais uma vez o senhor tenta ludibriar essas pessoas carentes que estão aí. 16 segundos. Muito bem, vamos para a quarta pergunta deste bloco. Quem começa perguntando é o doutor Tiago. Você tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, todos sabem que o seu grupo político está no poder há 16 anos. Mesmo assim, a saúde pública do município de Parelhas é considerada sofrível. Tendo o senhor feito parte da atual gestão, qual a sua real proposta para melhorar o nosso sistema de saúde? Alexandre, você tem 2 minutos para a sua resposta. Um dos principais problemas que a gestão do município de Parelhas tem é o município ter albergado uma obrigação que não é dele, que é a questão da média e alta complexidade. O hospital, há anos atrás, foi feita aqui a municipalização do hospital, e isso inflamou, fez com que o município assumisse uma obrigação financeira, principalmente, que fez com que ele não tivesse como dar a atenção à saúde básica, que é a obrigação principal do município, assim como na educação, a educação básica. Isso aí terminou por fazer com que o município de Parelhas tivesse muita dificuldade com relação à saúde. Mas mesmo assim, nós conseguimos muitos avanços na saúde do município de Parelhas. Está aí os equipamentos nos hospitais, estão aí as UBS que nós conseguimos, estão aí 8 PSFs com método funcionando nessas localidades e a população sendo atendida. Agora, a média e alta complexidade realmente ficou mais dificultada e limitada por conta dessa questão da municipalização do hospital. Mas, mesmo assim, o município ainda teve a responsabilidade e o compromisso de tentar fazer com que aquele atendimento chegasse à população. A gente vê aqui nos fins de semana até pessoas de outros municípios vindo serem atendidas no município de Parelhas, porque tem médico no hospital, ao contrário do que tentam falar para usar politicamente. E nós assumimos o compromisso e a responsabilidade de continuar cuidando de nosso povo e de nossa gente. Com relação ao hospital, a gente tem a questão da sala de estabilização, que é uma das nossas propostas, e com o geral é criar um sistema de informatização, principalmente com relação à marcação de consultas, para que a gente faça com que a população de Parelhas, a nossa gestão, a população de Parelhas, ela tenha mais respaldo e uma resposta mais breve com relação especialmente à questão dessas consultas que são buscadas e são pleiteadas por nossa população. Doutor Tiago, você tem 45 segundos para a sua réplica. Mais uma vez o candidato, eu acho que ele não entendeu o que eu perguntei. Como ele mesmo falou, a saúde do município é a saúde preventiva, é a saúde primária. E ele vem falar de saúde secundária e terciária, que é a questão hospitalar. O hospital não é primário, o hospital tem que ser secundário já, tá? Isso é bom que o senhor saiba. Quanto à questão da saúde no nosso município, nós temos que fazer um redimensionamento, saber os entraves onde está acontecendo, e não marcação de consulta. Mas já que o senhor falou do hospital, aí eu vou falar do hospital. Só a população sabe o que passou durante esses 4 anos, com falta de médicos, falta de exames. Eu mesmo fui ao Conselho de Saúde, a uma reunião, e estavam seus vereadores, estava o seu prefeito lá. Tempo esgotado, candidato. Alexandre tem 45 segundos para a sua tréplica. O
A média e alta complexidade, infelizmente, está para o município, que foi feita a municipalização no mesmo 25 que o senhor representa há uns anos atrás. E isso realmente deu um impacto financeiro ao município. E a atenção básica, que é a responsabilidade real do município, ela tem funcionado muito bem, por sinal, e a população sabe disso. E o que mais impacta, o que mais a população deseja, que nós temos pesquisas avaliativas com relação a isso, é realmente essa questão da marcação de consultas, né? Que a população anseia, que busca junto ao governo do estado, não consegue. Tem aquela questão do corte de fila do SUS, que isso é muito ruim para a população, e a gente tem que procurar se organizar aqui no município para que isso não aconteça e que as pessoas tenham os seus exames e suas consultas marcadas da forma correta. Muito bem, chegamos ao final do nosso segundo bloco de perguntas. Eu aproveito aqui para lembrar mais uma vez que os ouvintes ainda podem enviar suas perguntas. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, voltaremos com o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Parelhas. Eleições 2016. Debate é na Rural. A rádio que você acredita e confia. Voltamos a apresentar Debate na Rádio Rural. (14h53), estamos de volta aqui com o debate entre os candidatos à Prefeitura do município de Parelhas. Neste terceiro bloco, teremos a participação de 5 instituições que farão perguntas para os dois, que serão respondidas pelos 2 candidatos. A pergunta será feita em 1 minuto e a resposta em 3 minutos. Vamos primeiro sortear a instituição que fará a primeira pergunta aos candidatos à prefeitura aqui do município de Parelhas. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sindicato dos Trabalhadores Rurais irá fazer a primeira pergunta, ela vai se apresentar aos ouvintes da Rádio Rural, as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, terá 1 minuto para fazer a sua pergunta. Inicialmente, ela fala o seu nome, a gente coloca aqui o cronômetro para contabilizar 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui. Elisamar, Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais de Parelhas. O campo está cada dia mais esvaziando, isso nos preocupa. Como pensar em desenvolvimento rural sem sucessão, sem assistência específica e emergente? Diante disso, o que os candidatos propõem para garantir sustentabilidade hídrica no campo e o fortalecimento da agricultura familiar? Inicia respondendo o candidato Dr. Tiago. Você tem 3 minutos para a sua resposta. Trabalhadores rurais, os homens do campo que aí estão. Deixa eu só zerar aqui, o seu microfone está desligado, vamos ter que zerar aqui o nosso cronômetro, agora sim, pois não, 3 minutos. Bom, Elisamar, boa tarde, trabalhadores rurais, amigos que estão aí em casa. Vocês sabem que há mais ou menos 16, 8 anos, esse período de 16 anos, vocês estão esquecidos. As estradas só são feitas em época festiva. Os barreiros, a gestão que aí está não faz nada para se fazer os barreiros. Água, não existe nenhuma iniciativa dessa gestão para a água. O trabalhador rural, o pequeno agricultor, o agricultor familiar está esquecido, está jogado às traças. E na nossa gestão isso não vai acontecer. Nós iremos criar um calendário para se fazer as estradas, tá? E não só em época festiva, 2, 3 vezes por ano, de acordo com a demanda que haja, de acordo com de como estejam as estradas. Nós iremos também comprar uma máquina perfuratriz através de emendas, correr atrás dos nossos deputados, dos nossos senadores, e até do governo do estado, para tentar
diminuir o sofrimento dessa população rural. Além disso, nós queremos também ser parceiros das comunidades rurais. Se tiver que ir atrás do governo do estado para viabilizar mais coisas, empréstimos, seja o que for, nós iremos sim, Elisamar. Você tem 1 minuto e 30 segundos. Candidato Alexandre, você tem 3 minutos para responder a pergunta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Olá, Elisamar, olá, homens do campo, olá, meus amigos que estão nos ouvindo. Falar do campo é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque nós temos uma certa vivência, participamos muito da atividade do homem do campo, participamos de reuniões nas associações rurais, vamos ao sindicato sempre dialogar com o homem do campo do município de Parelhas, e Elisamar falou uma frase aqui, uma palavra que ela é a base de tudo para a questão do agricultor, que é sustentabilidade. E pensando em sustentabilidade, a gente tem que pensar em meios e formas que façam com que realmente o homem do campo, ele possa ficar no campo, ele possa permanecer no campo. Daí tem a questão do reaproveitamento, o reuso da água, né, Elisamar? Com a ideia, principalmente da plantação de palma, com um pouco de água que é produzida, a água cinza que se chama, que é produzida pelo homem do campo, que é a água do esgotamento sanitário das casas dos agricultores. Tem a questão junto ao governo federal, que a gente vai continuar junto ao governo federal, atuando para que a construção de cisternas e cisternões, eles fomentem, eles continuem no nosso município, e será mais uma água, né, para cada casa, para cada pequeno agricultor. E tem a questão também das barragens submersas, que a gente vem, ao longo dos anos, tentando fazer. E com relação às estradas, já há um calendário, Elisamar, que é o calendário das festas de padroeiro das comunidades rurais, né? Que ano a ano a prefeitura vai fazendo de acordo com a festa do padroeiro de cada comunidade. Esse aí já é um calendário que há, e as estradas são feitas e refeitas, e a gente tem visto a boa qualidade das estradas e dos acessos às zonas rurais do nosso município. E, além disso, a gente tentar manter as parcerias existentes hoje, principalmente com as associações e com o sindicato, para fazer com que a prefeitura seja parceira, como vem sendo parceira, e que minimize e que minore cada problema que vai surgindo para o homem do campo. Aí tem aquela proposta que nós temos, né, que a gente botou no nosso plano de governo, que é a da construção do curral, né, do comercialização dos animais do homem do campo. E esse curral será construído aqui na nossa cidade, se Deus quiser, que é uma das nossas propostas, e fará com que o homem do campo tenha mais uma renda, para complementar a do PAS, por exemplo, que muitos deles já têm, e isso é a nossa ideia, pensando no homem do campo, para que várias ações, elas juntas, façam com que o homem do campo se mantenha no campo. E eu acho que isso é uma ideia plausível para fazer com que a gente continue atuando e tendo essa parceria com o homem do campo da nossa querida cidade de Parelhas. Gosto de criar, vivo no sítio, e a gente vai tratar isso aí com muito zelo, com muito carinho, da mesma forma que a gente vem fazendo com outras áreas no nosso município de Parelhas. Obrigado, candidatos. Obrigado, Elisamar. Neste bloco, nós não teremos nem tréplica, nem réplica, já que a pergunta ela é feita aos 2 candidatos. Vamos sortear agora a segunda instituição a fazer a pergunta neste bloco. A instituição sorteada foi, vamos só conferir, Maternidade Graciliano Lordão. Maternidade Graciliano Lordão, a representante irá se apresentar e terá 1 minuto para fazer a sua pergunta aos 2 candidatos neste debate. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos e aos ouvintes que estão nos assistindo. É do conhecimento de toda a população parelhense que a maternidade do Dr. Graciliano Lordão passa por dificuldades que vem se arrastando há anos. Sendo assim, gostaria de saber se os senhores candidatos têm em seu plano de governo alguma proposta que venha a tranquilizar de forma definitiva, já que é uma entidade que beneficia o nosso município de Parelhas. Obrigado, Margarida, né, que fez a pergunta. Pode ficar à vontade. Pela sequência, quem responde agora, quem inicia respondendo é Alexandre. Você tem 3 minutos para a sua resposta. Olá, Margarida. Olá, o pessoal da maternidade e população de Parelhas. Em nossa proposta, nosso plano de governo com relação à maternidade, né, que é uma entidade sem fins lucrativos, assim como várias outras que funcionam no município de Parelhas, como a PAI, como a Casa do Idoso, a gente pensa em continuar dando apoio, em buscar apoio
regularizando a documentação, fazendo com que as instituições se mantenham aptas, né, fazendo com que o controle social também esteja funcionando próximo a essas entidades, e elas continuem se mantendo aptas e sendo vigilantes, principalmente junto ao SICONV, né, que é o Sistema de Contratos e Convênios do Governo Federal, para fazer com que a Prefeitura apoie nesse sentido. Nós iremos buscar capacitar um servidor do município para estar dando apoio, não só ao pequeno empresariado da nossa cidade, como também essas entidades sem fins lucrativos, para que elas se organizem e possam ter o aporte, principalmente, especialmente, de mais recursos e que não fechem as suas portas, né? Já tem um certo apoio que é dado pela Prefeitura, recentemente foi cedido, um servidor que era do Governo do Estado, foi cedido ao município, e o município cedeu a maternidade, que é a doutora Elvira, né, que tem um belo trabalho lá na maternidade, e a gente pensa em continuar fazendo dessa forma. E caso a gente consiga fazer com que a arrecadação do município ela melhore e ela aumente, a gente vai, com certeza, principalmente com essas instituições que cuidam tão bem de nosso povo, de nossa gente, fazer com que a gente convenie com a maternidade, com a PAI, enfim, com essas entidades que atuam no nosso município para que um repasse seja dado à maternidade e a gente continue com aquele trabalho. Aqui a gente vem agradecer, aí mandar um abraço para o doutor Antônio Petronilo, meu pai, que já faz 38 anos que atua em Parelhas, e eu penso que a atuação dele, por muitos momentos, fez com que a nossa maternidade não fechasse. Tá aí um abraço carinhoso ao doutor Antônio, e a gente sabe do trabalho e do empenho, além dele, de todos os funcionários e servidores lá da maternidade, ao longo desses anos, para cuidar de nossa gente, principalmente das pessoas que ganham seus bebês aqui na maternidade. E, por sinal, minhas 2 filhas nasceram na maternidade de Parelhas. E eu tenho um grande carinho por aquela maternidade, porque tem uma relação dessa forma. Meus filhos nasceram lá, meus irmãos, meus 2 mais novos nasceram lá, e meu pai trabalha ali há muito tempo, e a gente tem um carinho e vai fazer de um tudo para que a nossa maternidade não feche as suas portas. Eu quero agradecer aqui a Margarida pelo seu trabalho, pelo seu empenho, como de muitos outros que lá atuam e mantêm aquela maternidade aberta, servindo ao povo de Parelhas. Ainda tem 20 segundos. Quero mandar mais uma vez um abraço e um agradecimento a vocês, Margarida. Nós vamos nos empenhar bastante para que a maternidade mantenha as suas portas abertas. À medida do possível, a Prefeitura vai estar colaborando e fazendo com que isso seja possível. Doutor Tiago, você tem 3 minutos para responder a pergunta da maternidade Graciliano Lordão. Boa tarde, Margarida. Boa tarde a todos os funcionários da maternidade Graciliano Lordão. O candidato esqueceu de falar que quem trouxe doutora Elvira para a nossa cidade foi doutor Tiago. Esqueceu de dizer que quem conseguiu o cedimento dela para a nossa cidade foi doutor Tiago. Então, candidato, o senhor faltou também falar que a gestão que o senhor hoje é apoiado, que fez parte como secretário, é a mesma gestão que tem diminuído ano a ano o repasse para a maternidade, tá? E na nossa gestão isso não acontecerá. Nós tentaremos viabilizar o que era antes ou até mais, Margarida. Você pode ter certeza disso. É um compromisso meu. Doutora Elvira não estaria do meu lado me apoiando se não fosse esse compromisso que eu tivesse com ela, de incrementar ainda mais os repasses da maternidade, fazendo com que a maternidade faça mais cirurgias. Recentemente, você testemunha que nós fizemos cirurgia de alta complexidade nessa maternidade, coisa que nunca antes tinha sido feita. E cada vez quero fazer mais, uma vez que estarei aqui direto, sem precisar mais ir para Natal, quando assumir a prefeitura, porque tenho que sair do meu emprego, né? Tenho que me distanciar um pouco do Valfredo Gugel, mas estarei aqui continuando fazendo minhas cirurgias para o povo de Parelhas. Tem 1 minuto e 28 segundos. Satisfeito? Satisfeito. Obrigado, Margarida, por sua participação. Vamos agora à terceira instituição que vai perguntar neste terceiro bloco, Sindicato dos Servidores Municipais. Ela vai se apresentar e em 1 minuto vai fazer a sua pergunta aqui aos candidatos. Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, os candidatos e demais pessoas aqui presentes. Eu sou Clemires, sou presidente do Sindicerpa e trouxe aqui uma pergunta para os candidatos. Candidatos, sabemos que atualmente o limite prudencial
encontra-se acima do permitido. Como os senhores pretendem reduzir o limite prudencial de forma a regularizar o calendário de pagamento, implementar a produtividade do hospital, pagar as letras do funcionário em dia, promover a atualização salarial e conceder aumento que diferencie quem é de nível superior e de nível médio. Obrigado, Clemires, por sua pergunta. Pode ficar conosco. Pela ordem, quem inicia respondendo é doutor Tiago. Você tem 3 minutos. Boa tarde, Clemires. Boa tarde a todos os funcionários públicos. Tivemos uma reunião no Sindicerpa, onde mostramos nossas propostas, tanto o candidato da situação como eu. Estivemos lá uma noite, cada um. E eu fui bem claro quando falei lá. Nós precisamos primeiro reajustar algumas coisas. O limite prudencial pode chegar até 54%. Porém, hoje está a 61%. Então, nós precisamos diminuir esse limite prudencial. E como iremos fazer, Clemires? Iremos diminuir os gastos. Como? Teremos que cortar os cargos comissionados, teremos que diminuir secretarias. Por quê? A prefeitura não aguenta ser o cabide de emprego que está sendo há 16 anos. Vocês sabem disso. É muito comum pessoas sendo coordenadores de ninguém nessa gestão. E isso nós iremos mudar. Essa realidade nós iremos mudar. Através dos cortes de cargos comissionados, nós conseguiremos diminuir quase 500 mil em um ano. 40 mil por mês, 500 mil em um ano. Então, amigos, fazendo isso, aumentando as empresas dentro da cidade, fazendo com que haja mais investimentos, com certeza, aumentando a arrecadação, chegaremos a uma lei de responsabilidade fiscal boa, que é abaixo de 54%, o certo seria 51%, porém, até 54% é aceitável, e aí sim, Clemires, com certeza, legalmente, nós iremos dar todos os direitos, sejam letras, gratificações da saúde, dos funcionários, porque hoje só é respeitado os professores, tá? E mesmo assim, algumas vezes atrasados. Nós iremos mudar essa realidade. O atual prefeito fala que nós iremos fazer arroxo salarial. Arroxo salarial é hoje. A saúde passa por um arroxo salarial, os funcionários públicos passam por arroxo salarial, os próprios contratados passam por arroxo salarial, porque muitos tiveram salário atrasado por 4, 5 meses. Essa realidade é que nós queremos mudar para a nossa Parelhas, Clemires. 40 segundos ainda resta. Alexandre, você tem 3 minutos para responder a pergunta do Sindicato dos Servidores Municipais. Olá, Clemires, olá, servidores do nosso município de Parelhas. Mais uma vez, o candidato mostra um pouco de desconhecimento com relação às informações da prefeitura. E, assim, o limite prudencial ele é de 50%, o prudencial é de 51%, o aceitável é de 54%. Dados atuais que a gente requeriu esses dias, nessa semana, inclusive, na prefeitura, a nossa folha, o percentual está em 57,31%. Nós temos aproximadamente 750 servidores, com 57 cargos comissionados, aí entrando o prefeito, os secretários e as coordenações. E por falar nisso, as coordenações que funcionam no município dos cargos comissionados, elas são correlatas e diretivas a cada política que ela existe e coabita no nosso município de Parelhas, na gestão. Pode ser que tenha um ou outro que talvez, dependendo do tamanho do arroz, a gente possa cortar, possa extinguir. Isso já foi feito. Há uns 6 meses, 5 meses, o município extinguiu alguns cargos comissionados e ficaram os que eram necessários, tipo, a política da mulher. A gente vai extinguir o cargo comissionado da política da mulher no município? E onde fica a política da mulher no nosso município? A política da juventude, a gente vai extinguir o cargo comissionado da política da juventude? Aonde fica a política da juventude no nosso município? Não é verdade? E por aí vai. Na agricultura, vai extinguir a coordenação da agricultura? E para onde vai a política da agricultura no nosso município? E é por aí, a gente tem que fazer a gestão com responsabilidade, conhecendo e vendo quais são as verdadeiras saídas. Com relação à arrecadação, a gente tem que procurar aumentar, Clemires, para fazer com que a gente consiga cobrir esse percentual e a gente não venha ultrapassar o limite prudencial. Outra ideia que a gente deu lá na reunião com os servidores foi aquela questão de criar uma lei, um plano
de aposentadoria voluntária, e a gente discutiu bastante e viu que era possível. E a gente vai sentar lá na frente com os servidores e estudar isso aí com os servidores, com os controladores do município, para ver a possibilidade, mandar a lei para a Câmara. Só para vocês terem uma ideia, nessa proposta da aposentadoria voluntária, nós temos hoje muitos professores, especialmente, que não se aposentam porque tem uma grande perda. E com essa proposta, o município faria a compensação, e com essa compensação, nós faríamos com que o município economizasse até R$800 mil por mês. E com essa economia, a gente poderia pagar letras, a gente poderia pagar as gratificações, a gente poderia implantar o plano de cargos e salários no município, e de uma forma responsável, sem afetar e sem fazer com que muitas políticas deixassem de existir no nosso município. A gente vai acabar com a coordenação do CRAS, do CRES? A gente vai acabar com a coordenação do CEL? Não sei. Tem que ver a forma responsável e dialogada, principalmente com o sindicato e com os servidores, para fazer com que as ações do município elas sejam efetivas e sejam efetuadas, sejam umas ações com concretude, para que o município não venha a ter um prejuízo lá na frente e que o município perca e os servidores percam também. Obrigado, Cleveris, por sua participação. Vamos agora à quarta instituição que vai fazer pergunta neste bloco, no debate da Rural de Parelhas. Abrigo dos Idosos, Guiomar Vigílio. O representante vai dizer seu nome e tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, senhores ouvintes, senhores candidatos. Eu vou falar um pouco da Associação Beneficente Virgem dos Pobres, a ABEVIP, fundada em 1995, com a finalidade de construir e fazer funcionar o projeto de Guiomar Vigílio, que era abrigar os idosos e pessoas abandonadas nas ruas de Parelhas naquela época. Hoje a Casa do Idoso funciona com 33 internos, 10 funcionários, graças, primeiramente a Deus, a 70% dos salários deles próprios, contribuintes dos 120 sócios, ajuda de comerciantes, industriais e o povo em geral. A direção da BEVIP, através da sua direção, de seus sócios, contribuintes e funcionários da casa, perguntam o que os senhores têm de concreto no projeto de vocês, na sua gestão, e aproveitando, pergunto também sobre o projeto que vocês têm para com os conselhos sociais e do Conselho do Idoso. Obrigado, Clésio. Clésio Vigílio, pela sua pergunta. Pela sequência, quem inicia respondendo é Alexandre Petronilo. Você tem 3 minutos. Olá, Clésio Vigílio. Olá, ouvintes, e principalmente o pessoal aí da Casa do Idoso. Nós temos um carinho muito grande por essa política. A política do idoso no município é tanto que, ao longo dos anos, nós conseguimos fazer com que o Conselho do Idoso fosse formado, fosse criado no município de Parelhas, assim como muitos outros conselhos. Aí vem o Conselho da Mulher, o Conselho sobre Drogas, o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho da Assistência Social, enfim. O Conselho da Juventude está no nosso plano de governo para a gente tentar criar no nosso município. E com relação ao controle social e essa atenção ao idoso, Clécio, nós temos uma atenção especial. Você é prova disso. Conseguimos criar a Casa dos Conselhos no município de Parelhas para a gente fazer com que o controle social ele funcione de uma forma mais aguerrida, uma forma mais forte, uma forma mais presente com relação à gestão. Vocês que estão aí em casa nos ouvindo, vocês sabem, e os que não sabem, a gente está aqui passando a informação da importância dos conselhos sociais, dos conselhos de controle social. Eles fazem com que cada gestor, em cada pasta do município, do estado e da União, ele só gaste aquilo que é passado pelo conselho. Aí é a parte do controle social, para fazer com que o dinheiro seja bem gasto, com que o dinheiro seja fiscalizado, e isso, enquanto nós estávamos na parte da assistência social, a gente fez e trabalhou com primazia. Da parte do idoso, não foi diferente, a gente dando atenção ao idoso, fazendo com que o conselho funcionasse, buscando fazer com que o conselho funcionasse. Daí tem um grande problema que a gente tem, que é a participação das pessoas, Clécio? E a gente conseguir envolver e criar uma política de conscientização na nossa sociedade para fazer com que os conselhos realmente sejam efetivos. A questão lá do idoso, da Casa do Idoso, ela se parece, ela casa com a APAI, com a questão da maternidade, que são as OCIPs, que a gente tem que cadastrar essas instituições, está dando apoio pelo município, assim como eu já falei. A gente tem uma pessoa lá na Central do Empreendedor para estar
capacitando, dando suporte a vocês para que a gente consiga buscar recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado, como nós já fizemos em algumas oportunidades. E isso aí, a gente assume compromisso, está no nosso plano de governo para que a gente busque, para que a gente procure estar dando esse apoio. E caso a gente venha a melhorar a arrecadação do município, que a gente não pode ser irresponsável aqui, a gente tentar conveniar para que o município dê um suporte financeiro a essas entidades e para que elas se mantenham e continuem abertas. E isso é uma proposta, isso é o pensamento da gente, com responsabilidade para fazer com que todas essas ações voltadas para a criança, voltadas para a gestante, voltadas para a mulher, para o jovem, e especialmente para o nosso idoso, que tanto merece a nossa atenção, pela contribuição que já deram à nossa sociedade, eles tenham esse aporte por parte da gente, da sociedade, seja o poder público, seja a sociedade civil. Doutor Tiago, 3 minutos para a sua resposta. Boa tarde, Clécio. Boa tarde, idosos que nos escutam. O candidato falou que ajudava o abrigo. E isso me entristece muito saber que, mais uma vez, ele mente para a população. Ou falta com a verdade, ou esqueceu que a secretaria dele tinha um repasse para o abrigo e foi cortado esse repasse durante a sua gestão. Então, assim, como uma pessoa que acaba de falar que vai ajudar, se quando foi secretário, ele mesmo fez esse corte, ele mesmo não fazia esse repasse. Clécio, de antemão eu lhe digo, iremos sim, iremos ajudar a você, assim como temos o planejamento de ajudar a maternidade. O senhor sabe que o abrigo foi construído com a emenda do senador José Agripino, que é da nossa base, eu tenho o maior carinho por ele, e tenho certeza que ele não titubeará em ajudar, em mandar mais emendas, para fortalecer ainda mais o abrigo, e para que ele tenha vida longa. 1 minuto e 50 segundos. À vontade. O candidato Alexandre solicitou um direito de resposta, a comissão vai analisar e até o final desse bloco vai decidir se concede ou não esse direito de resposta. Obrigado, Clécio, por sua participação. Vamos agora com a última instituição que vai fazer pergunta aos candidatos à Câmara de Dirigentes Lojistas. Ele vai se apresentar, vai trazer o seu boa tarde e fazer a pergunta em 1 minuto para os 2 candidatos a prefeito aqui de Parelhas. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Luiz da Rural, boa tarde, candidatos. Eu sou Cleodomar, mais conhecido como Tilim, estou aqui representando o Clube de Diretores Lojistas de Parelhas. Candidatos, todos nós sabemos que os pequenos municípios sobrevivem dos repasses FPM federal e ICMS estadual. No mais, são verbas adquiridas por parte das emendas parlamentares destinadas às cidades. Do ponto de vista do empresariado parelhense, os 2 candidatos têm importantes lideranças na base aliada do governo federal atual, ao qual dão sustentabilidade governamental e política. Me refiro, por exemplo, o candidato doutor Tiago tem o senador José Agripino e seu filho Felipe Maia. E o candidato Alexandre Petronilo tem o senador Garibaldi Alves e seu filho Walter Alves. Pergunto, quais as estratégias que vão usar para conseguir recursos junto aos referidos parlamentares para serem injetados na cidade de Parelhas e assim não sofremos tanto com crises que abalam nosso país e, consequentemente, nossa cidade. Obrigado, Tilim, por sua pergunta. Quem inicia respondendo é o doutor Tiago, você tem 3 minutos. Boa tarde, Tilim, boa tarde a todo o pessoal do CDL, todos os comerciantes da nossa cidade. Tilim, faltou você citar algumas pessoas. Nós temos hoje 9 ministros na nossa base aliada, tá? Nós temos hoje 6 a 7 deputados federais e inúmeros deputados estaduais na nossa base aliada. Inclusive até deputados do PMDB que nos ajudam nessa caminhada, que nos apoiam. Então, assim, eu acho que não titubearei em nenhum momento em bater na porta deles e tentar trazer verba para incrementar ainda mais a melhoria de vida da nossa cidade. Seja através, apesar de que eu sempre digo, eu não estou aqui para construir belos prédios. Eu estou aqui para dar qualidade de vida às pessoas. Durante essa gestão foram construídos muitos prédios, muitos.
porém são prédios ineficazes, postos de saúde que faltam água, creche que durante 8 anos passou construindo, faz 3 que era para ter sido inaugurada e não foi inaugurada, então, que é a creche modelo. Então, assim, Tilim, eu acho que isso não é cuidar das pessoas, isso é meramente construir. E esse não é nosso pensamento. Nosso pensamento é cuidar das pessoas, é cuidar de você que está em casa. Concluiu, candidato? Alexandre, você tem 3 minutos para a sua resposta. Olá, Tilim, olá, comerciantes, olá a todos que estão nos ouvindo. Ao longo dos anos, Tilim, você é prova da nossa luta, do nosso embate junto à força política que a gente tem. O candidato da oposição aqui citou vários nomes, vários ministérios, várias coisas, e a gente não vê o grupo dele trazendo muita coisa para a cidade ao longo dos anos. Se a gente for ver, andar nas ruas, você entra no bairro São Sebastião, não tem uma única obra praticamente feita pela oposição. A gente tem lá uma quadra, salvo engano, e o resto das coisas a gente conseguiu ao longo dos anos. Principalmente nos últimos 10 anos, nós conseguimos lá todo o calçamento daquele bairro, nós conseguimos posto de saúde, creche, ginásio, casas populares, e isso é uma prova, a população sabe disso, você que está aí nos ouvindo sabe disso, ele fala aqui de verdade. Por exemplo, a questão do doutor Elvira, eu estou aqui com o ofício do prefeito Francisco Assis de Medeiros, fazendo a sessão de doutor Elvira à maternidade. Quando eu era secretário de assistência, eu não tinha esse repasse lá, o repasse que tinha era para a PAI, e ele fica aqui trazendo inverdades à população, tentando distorcer, assim como fez durante toda a campanha. E nós vamos continuar com essa luta, com esse embate, Tilim, de estar trazendo investimento para a nossa cidade. Você é prova disso. Recentemente conseguimos aprovar e cadastrar junto ao Ministério das Cidades uma entidade do município para ofertar casas, que é uma das principais demandas e problemas sociais do nosso município. Nós conseguimos cadastrar, e a entidade aqui de Parelhas, ela está no Ministério das Cidades com o aporte de 200 casas para serem construídas, inclusive, até se quiser, no Rio Grande do Norte, e é claro que nós vamos fazer com que isso venha para Parelhas, e ao longo dos anos a gente vem trabalhando nesse sentido. Lá na Secretaria de Assistência, desde uma longa data, a gente vem trabalhando para fazer com que, principalmente pessoas que vêm lá de baixo, pessoas que são mais humildes, elas tenham uma oportunidade, principalmente na economia do nosso município. A gente sabe da realidade de antes, que um pequeno grupo dominava a economia do município, e a gente conseguiu fazer, a partir da verdadeira mudança que aconteceu lá atrás com o doutor Antônio, fazer com que pessoas, um filho de um pescador, um filho de uma dona de casa, conseguisse ser empresário na cidade de Parelhas. Isso é muito importante, e a gente vê, basta andar nas calçadas do comércio de nossa cidade, e a gente vai perceber a quantidade de empresas que surgiram a partir do momento que a gente deu a oportunidade. Aí foram as capacitações que nós trouxemos, só na Secretaria de Assistência, agora, enquanto eu estive como gestor, nós capacitamos aproximadamente 2.500 pessoas, e aí estão hoje, em vários segmentos, as pessoas se empregando. O nosso PIB cresceu bastante, só nos últimos 6 anos, 64% está lá no Ministério do Trabalho e Emprego, esse dado. Isso aí é crescimento, isso aí é desenvolvimento, isso aí é fazer com que a qualidade de vida das pessoas melhore. É fazer com que você que está aí nos escutando, ponha o pão de cada dia em sua mesa. E não da forma que o outro lado faz, que troca o emprego que tem troca os votos que dão aos deputados. O candidato está aqui dizendo que tem 7 deputados, e que Tempo isso aí... esgotado, candidato. Obrigado, Tilinho, pela sua participação. Neste bloco, nós tivemos 2 pedidos de direito de resposta solicitados. O candidato Alexandre Petronilo, a nossa comissão, que até então estava tranquila, foi solicitada. Nós estamos aqui com os advogados Alberto Clemente, assessor jurídico do Sistema Rural, a Vanúzia Maia e Eloy Luiz de Moura. O direito de resposta do Alexandre Petronilo foi concedido. Você tem 1 minuto para o seu direito de resposta. É que o candidato da oposição falta com a verdade, assim como faltou da forma que vem fazendo a campanha dele, desde o início, tentando denegrir a nossa imagem, pegando fatos da prefeitura, pega um fato lá, por exemplo, a relação das diárias, e tenta distorcer aquela relação das diárias para dar uma conotação de irregularidade, de ilegalidade com relação ao candidato. Falou aqui por diversas vezes de dados que são inverídicos, como agora, falando que na minha gestão da Secretaria de Assistência, nós cortamos o repasse que era feito à Casa do Idoso, que isso é uma inverdade, o repasse que era feito pela assistência era para a PAI, e continua, eu saí agora em maio, e eu penso que ainda continua lá, sendo feito pela nossa Secretaria de Assistência, e
a gente tem que ver isso aí com zelo, com carinho, você que está nos assistindo, que você é prova disso em casa, de tudo que tem sido feito para estar levando inverdades a você e tentando confundir você nesse momento de eleição, tentando tirar proveito político daquelas informações. O candidato Dr. Tiago também solicitou o direito de resposta, concedido, ele tem 1 minuto para o seu direito de resposta. Foi dito que no bairro São Sebastião nós não tínhamos obra. E o candidato está faltando com a verdade mais uma vez, né? Nós temos várias obras no São Sebastião, doutora Guia, através dos seus deputados, Galega, são inúmeras obras. Não vou enumerá-las aqui, porque tenho outras coisas para falar com o candidato nesse momento. Ele diz que não cortou. Vocês perguntem a Clécio Vigílio, que é o responsável, que ele dirá. Eu tive recentemente, há uns 3, 4 meses atrás, no abrigo, e isso me foi dito. Se alguém está faltando com a verdade, não sou eu. Outra coisa, quanto à doutora Elvira, perguntem à doutora Elvira, veja quem a trouxe para cá, veja quem é responsável por isso. Quanto a faltar com a verdade, eu tenho o documento que mostra que o candidato era assessor do gabinete parlamentar, cargo comissionado. Tempo esgotado, candidato. Chegamos ao final do 3º bloco de perguntas. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, voltaremos com o 4º bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Parelhas, aqui na Rádio Rural, a emissora que você confia. Voltamos a apresentar Debate na Rádio Rural. Agora 15h33, confirmando 15h33, estamos de volta com o 4º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Parelhas. Neste bloco, candidato volta a perguntar a candidato. Teremos 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Cada candidato fará 2 perguntas. Vamos ao sorteio de quem inicia esse bloco fazendo a pergunta. Alexandre Petronilo, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, algo que é muito importante para a população, principalmente quando vai escolher o seu candidato, a pessoa que vai gerir o seu município, é saber do tamanho do compromisso que ele tem com o município. E é sabido por todos que o senhor disse aqui nessa mesma rádio, há pouco tempo atrás, que caso ganhasse a eleição, não viria morar em Parelhas, porque Parelhas não comporta seu padrão de vida. Eu queria que o senhor falasse o que é que o senhor pensa hoje acerca disso. Doutor Tiago, você tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato, mais uma vez, você distorce as coisas. As palavras ditas naquela entrevista após a campanha de governo do Estado foram bem claras. Eu não irei morar aqui, pois não comporta meu padrão de vida, porque eu não consigo fazer cirurgias de alta complexidade no município. Porém, eu acho que o senhor não anda atualizado. Recentemente, eu fiz cirurgias de alta complexidade aqui no município. E é possível, eu criei a estrutura para se fazer cirurgias de alta complexidade aqui no município. Então, candidato, o senhor está um pouco atrasado nas suas colocações. Nós sim iremos morar aqui, já moramos, minha casa fica ali na rua José Roque 204, coisa que eu não sei onde é a do senhor, mas a minha fica ali, meu pai mora na Padre Bento, perdão, a minha na José Roque, tá? Então, assim, eu acho que o senhor está um pouco atrasado, não está sabendo das coisas, procure se informar mais e não distorcer as coisas para que não fique feio para você frente à população. 55 segundos, candidato. Fica à vontade. Candidato Alexandre tem 45 segundos para a sua réplica. Cirurgias de alta complexidade, doutor Antônio também vem fazendo a longa data aqui no município de Parelhas, inclusive há 38 anos. E o senhor, por não conhecer o município de Parelhas, não sabe onde é a minha residência. Eu moro aqui, retornei para o meu município há 4 anos, moro na rua Simeão de Oliveira, número 92, candidato. E o senhor poderia saber, o senhor só tem 2 candidatos em Parelhas, o senhor não sabe onde é que mora
o outro candidato realmente mostra que o senhor não conhece o nosso município da forma que poderia conhecer. Mas, enfim, nós estamos aqui para falar de propostas e a gente tem que estar conduzindo e levando a nossa população a ouvi-las. E a gente tem um pensamento de levar você, como a gente tem dito à população, nas ruas, nos nossos comícios, levando as propostas que a gente tem no plano de governo. Tempo esgotado, candidato. Doutor Tiago, você tem 45 segundos para a tréplica. Engraçado que o senhor fala que vai falar de propostas e vem perguntar se eu vou morar ou não no município, sem se informar se eu estou morando ou não. É isso que a população tem que entender. Ele usa esse jogo de palavras, usa esse fake que ele tem, né? Até porque o candidato se chama Alexandre Carlos Dantas de Medeiros e se apresenta como Alexandre Petronilo. Eu acho que isso, vocês analisem bem se essa pessoa é que vocês querem que governe sua cidade. 14 segundos, candidato. À vontade. Vamos para a segunda pergunta desse bloco. Quem inicia pelo sorteio, doutor Tiago, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, o senhor propõe em seu plano de governo retomar o auxílio dado aos estudantes universitários, com o transporte às escolas do ensino superior em cidades vizinhas. Eu pergunto, por que a atual administração, no qual o senhor faz parte, cortou esse auxílio dado aos estudantes? Como o senhor vai fazer para retomar esse auxílio e em quanto tempo? Alexandre, 2 minutos para a sua resposta. A obrigação do município é com a educação básica. O candidato, não sei se sabe disso. O município, ao longo dos anos, isso começou com o meu pai lá atrás, a dar esse auxílio aos estudantes, que é uma das coisas que a gente prima, que é a questão da educação e o zelo com a educação. O município tem enfrentado uma dificuldade muito grande com relação à educação, ao financeiro do município, como todos sabem. Nós vivenciamos uma crise nacional e o município, infelizmente, de forma responsável, chegou aos estudantes e disse que não tinha mais como fazer esse transporte. Nós já sentamos, inclusive, com os estudantes universitários para discutir meios, para discutir formas, e a ideia que a gente tem é fazer com que a associação ela seja reerguida, ela seja reativada, e a gente discuta com eles uma forma de, pelo menos, diminuir esse impacto financeiro às famílias. Como? Sentando, vendo se a gente pode ceder um dos amarelinhos, vendo se a gente pode adquirir mais um amarelinho junto ao governo federal, já que temos 6, isso foi uma conquista nossa, e fazer com que aqueles que mais precisam, mais necessitam, dentro do estudo social, dentro da secretaria e dentro de uma equipe multidisciplinar que nós vamos criar na educação, fazer com que haja um rateio entre os funcionários, entre os alunos que fazem aquele transporte, e assim a gente consiga fazer com que, pelo menos os que tenham menos condição financeira, eles consigam ir às universidades. Essa foi a proposta discutida, foi a ideia surgida, que não partiu da gente. É claro que nós participamos dessa construção, mas essa ideia partiu de uma reunião que fizemos na construção do nosso plano de governo com os próprios estudantes universitários. Isso é uma forma de encontrar uma saída para pelo menos minorar aquele impacto financeiro às famílias, pelo transporte universitário, que eles chegam a gastar hoje em torno de R$200 por mês para se deslocarem. A maioria das cidades que tem do entorno não tem universidades e faculdades. 8 segundos. Era só isso. Doutor Tiago, você tem 45 segundos para a sua réplica. Candidato, estudantes que aí estão, vocês podem ter certeza que nosso mandato terá um compromisso com vocês, tá? Nós iremos realmente baixar custos e assim que começar o ano letivo, nós iremos propor algo para vocês, para baixar realmente esse custo que vocês têm, fazendo com que vocês estudem com mais qualidade, sem gastar tanto, porque eu sei que a grande maioria que faz universidade fora vive mal, não tem tanta condição de arcar com esse valor, que, como o candidato falou, é de em torno de R$200. Porém, dizer que a prefeitura só tem que fazer a... Valeu. Tempo esgotado, candidato. Alexandre, você tem 45 segundos para a tréplica. Ouvintes, e principalmente vocês, estudantes universitários, nós sabemos da responsabilidade que o gestor deve ter, especialmente com relação à educação, e nós temos a intenção, e nós vamos fazer com que isso seja feito de uma forma responsável. Não chegar aqui a você enganando, prometendo que já vai começar, tipo aquelas propostas à la Miguel Mossoró, que a gente sabe que elas não têm condições de serem realizadas, e a gente tem que pensar com responsabilidade, e chamar as pessoas envolvidas naquele segmento e naquela área para discutir, ver quais são as possibilidades,
especialmente as próximas gestões, os próximos 4 anos, serão as gestões das possibilidades, e a gente tem que focar nisso aí, para fazer com que cada área, cada setor, ele tenha seu pleito atendido. Tempo esgotado, vamos para a terceira pergunta deste bloco, deste quarto bloco. Quem inicia perguntando é Alexandre, você tem 30 segundos. Candidato, o senhor, na mesa redonda que participou outro dia, disse que a educação do nosso município estava afundando. Isso gerou um grande clamor no meio dos professores, né, das pessoas que são ligadas à educação do nosso município, e queria que o senhor falasse um pouco acerca disso, com relação à educação na sua proposta, no seu plano de governo. Doutor Tiago, você tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato, gerou porque vocês, o seu grupo, deturpou as minhas palavras. O que eu disse foi, e Marcos Dantas estava presente quando eu falei, o entrevistador foi ele que fez a pergunta, quando eu disse, a educação de Parelhas está afundando, mas ao mesmo tempo eu me corrigi e disse, o IDEB está caindo. E realmente está, candidato. Não sei se você sabe que o IDEB está estacionado e caindo nos últimos anos, eu tenho também. Eu tenho acesso também, candidato, não se preocupe não. O IDEB vem caindo. Então, assim, por que vem caindo? Será pela mudança de carga horária que houve? Será que é pela falta de estrutura que tem para os alunos? Será que é pela falta de estrutura que tem para os professores? Os professores são verdadeiros heróis. Meu pai é professor universitário, eu sei o quanto vale um professor, eu tive excelentes professores e sei quanto vale um professor. O senhor que é educador físico e diz que deu aula, sabe o valor que tem um professor, amigo. Então, eu questiono muito isso. Eu acho que o IDEB, se seu filho chegar com a nota 4.6, 4, você vai achar bom em casa? Não, amigos, vocês não vão achar. Por quê? Porque não é uma nota boa para se tirar. Enquanto o Estado tem um IDEB de 6, o do município tem de 4. Não sei se você sabe que a Escola Jesus Menino atingiu a meta de 2021 no IDEB. Você deveria saber disso. Então, candidato, eu digo muito, nós precisamos dar mais estrutura para os alunos, para os professores, para que se capacitem ainda mais e possam, empolgados, talvez um 14º salário, quando você atingir uma meta do IDEB, isso vai fazer com que nós consigamos atingir alcançar melhores metas e aí transformar pessoas. Só através da educação é que conseguiremos transformar pessoas. Tempo esgotado, o candidato Alexandre tem 45 segundos para a sua réplica. Candidato, eu estudei no município de Parelhas, na Escola Jesus Menino, inclusive o senhor citou, no Barão do Rio Branco, no Felipe Bittencourt, e o nosso IDEB não tem baixado. Para o senhor ter ideia, nosso IDEB em 2015 foi 4.6, que o senhor disse que era até 6, não é até 6, é até 5. E nós estamos quase no teto. E nós atingimos um teto de um IDEB de 4.6 em 2015. Essa é a projeção para quase 2019. E nós, em 2015, já havíamos atingido a projeção de 2019. E por desinformação do senhor, o senhor não está condizendo. Nas séries finais, o nosso IDEB está em 4, e ele crescendo, progredindo. E 4 é também a projeção do Ministério da Educação para aproximadamente 2018, 2019. Esses dados estão aqui, é só o senhor acessar. Tempo esgotado, doutor Tiago, 45 segundos para a sua tréplica. Eu acho que, mais uma vez, o senhor está maquiando os dados, amigo. Parelhas, esse ano, é o 17º lugar no IDEB. De 24 municípios que tem no Seridó, Parelhas é o 17º. Eu acho que o senhor procurou outros dados para avaliar. 4.6 no 5º ano e 4 no 9º ano. Santana teve 6.1, Jardim 5, Carnaúba 4.8, Acari 5.9, isso no 5º ano. No 9º ano, Jardim 4.7, Carnaúba 4.8 e Acari 4.3. Cidades muito menores, com menos estrutura, estão melhores do que Parelhas. Por que será? Será que não é porque a gestão não anda valorizando seus professores, apesar do gestor ser um professor? Tempo esgotado, vamos para a quarta pergunta deste bloco. Pelo sorteio, quem inicia é doutor Tiago. Você tem 30 segundos para fazer a pergunta. É a última pergunta? Outra pergunta. A última? Deixa eu só zerar aqui então o cronômetro. É a última pergunta? A quarta e última pergunta do bloco, 30 segundos. Vamos lá. O país vive um grave momento político e econômico, afetando diretamente a vida de todos nós. Essa crise ocorre em grande parte pelo problema da corrupção e pelas práticas políticas que dão vantagem a alguns poucos.
Ao invés de visarem o bem comum, diante disso eu pergunto ao candidato, qual seria a sua proposta em relação ao combate à corrupção na gestão da Prefeitura de Parelhas, uma vez que o senhor continua mentindo sobre a questão da Assembleia Legislativa? Alexandre, você tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiro, a gente continuar fazendo com que tanto o controle interno quanto o controle externo, que é a parte do controle social, ele se efetive. Ao longo dos anos, nós fizemos com que as secretarias se organizassem. O candidato não lembra que não morava aqui, mas na última gestão do 25 do partido dele, quando nós chegamos à prefeitura, tinha só um birô e uma cadeira, que por sinal da cor do partido dele. E nós estruturamos o nosso município para fazer com que ele funcionasse, as secretarias se instaurassem, as nossas educação, por exemplo, assistência social, elas conseguiram um patamar de destaque no estado. E, por falar nisso, eu tenho aqui a informação de uma levianidade que vem sendo veiculada por vocês no município aí, de uma licitação que foi feita agora que nem secretário era mais. Pegaram lá só porque tinha um erro formal do meu nome em algum lugar, tiraram a cópia disso, candidato, e distribuíram na cidade dizendo que a gente tinha desviado aquele dinheiro. Está aqui, candidato. Não foi nem R$1, nem um centavo daquela licitação. Sequer o contrato foi assinado, candidato. E o senhor anda nas casas de Parelhas dizendo que a gente desviou, literalmente, que a gente desviou aquele recurso, eu, o prefeito e sabe lá mais quem. A gente tem que trabalhar, fazer política com responsabilidade, com honestidade, mostrando a verdade às pessoas e não tentando chegar ao poder de qualquer forma. Nós, sim, fazemos política com responsabilidade, gestão com responsabilidade, temos, ao longo dos anos, implantado o portal de transparência no nosso município, temos feito com que se criasse a controladoria interna do município de Parelhas e temos fomentado a criação dos conselhos e a criação da Casa dos Conselhos para fazer com que o controle externo também funcione. E ainda, candidato, o senhor falou do negócio do desafio outro dia, quando esteve no judiciário, e eu desafio o senhor aqui para provar, se o senhor conseguir provar que a gente usou o único centavo dessa licitação que você está distribuindo nas ruas, eu retiraria minha candidatura. Mas também, se não provar, o senhor retirasse a sua. 10 segundos, candidato. Só para finalizar, a gente fazer política com responsabilidade, e dessa forma que a gente tem que se prestar à população para que eles avaliem e votem no dia 2 de outubro. Esgotado, doutor Tiago, você tem 45 segundos para réplica. Eu tenho documentos que o senhor, quando secretário, apesar de tantas cerâmicas no nosso município, comprou telha na cerâmica do seu irmão. Tenho documentos também que o senhor pagou, através da assistência social, um prêmio, que eu não sou contra esse prêmio. O senhor pode pagar, desde que seja do seu bolso, não com dinheiro público. Tenho documentos também que o senhor responde por improbidade administrativa. Tenho também documentos que o senhor contratou a sua cunhada, Priscila, dentro da sua secretaria, e ela recebeu quase R$16 mil no ano de 2015. O senhor acha que isso é certo? O senhor acha que isso é correto? Ainda mais, você não falou mais da Assembleia Legislativa. O que é que aconteceu? Tempo esgotado. Alexandre, você tem 45 segundos para a sua tréplica. Candidato, primeiro minha cunhada, ela passou num processo seletivo da UFRN, no Pronatec, assim como ela, com meus irmãos, e foi mais uma mentira que vocês postaram nas redes sociais, tentando denegrir a imagem e tentar tirar proveito daquilo politicamente, ludibriando as pessoas, certo? A questão da Assembleia, como eu disse o senhor, eu fui estagiário do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é ligado à Assembleia Legislativa, e o recurso que a gente receberia era por lá. E esse documento que você está dizendo aí, a única relação que eu tive com a Assembleia até hoje foi essa. Ao contrário dos parceiros, das pessoas que acompanham o senhor, que a gente só entrar no portal da transparência que vai ver a quantidade de empregados fantasmas que tem lá ligados ao senhor. Para começar, o seu representante junto ao judiciário daqui, senhor Jonatas Costa, que foi secretário, foi servidor da Assembleia como empregado fantasma. Candidato, chegamos ao final do 4º bloco de perguntas. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, voltaremos com o 5º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Parelhas. Aqui na Rádio Rural, a emissora que você confia. Agora 15 horas e 55 minutos, voltamos. Lembrar que estamos trabalhando, o debate ele está sendo transmitido através do YouTube, das redes sociais, da Rádio Rural, graças a uma parceria da V2Net, do nosso amigo Jailson de Souza, e da MK Vex, do Markson Oliveira, dando apoio total a essa cobertura do debate aqui pelas ondas
do Sistema Rural de Comunicação, através também da internet. Estamos de volta com o 5º bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Parelhas. Neste bloco, as perguntas serão feitas pelos ouvintes que forem enviadas à emissora até o final do 3º bloco, pelos nossos telefones. Neste bloco, faremos 4 perguntas, 2 para cada candidato. Não serão permitidas perguntas direcionadas a candidato A ou B, que sejam apenas referentes ao plano de governo, nem que sejam usados termos pejorativos e agressivos. O tempo de resposta será de até 3 minutos. E as perguntas, elas serão analisadas, não é, pela comissão jurídica que analisa este debate, aqui representado por Alberto Clemente, a Vanúzia Maia e Dr. Eloy. Nós agradecemos de antemão pela participação. Dr. Alberto, analisa a pergunta já sorteada. Quem inicia respondendo esta pergunta é o candidato Petronilo. A pergunta é a seguinte, do nosso ouvinte. O que pretende fazer como forma de incentivo para a agricultura familiar? Você tem 3 minutos para a resposta. Com relação à agricultura familiar, a resposta ela se parece com o que foi perguntado aqui pelo sindicato, que é a questão da sustentabilidade, a gente fazer com que o homem do campo ele se mantenha lá. Aí tem aí a questão do PAS, que a gente tem trabalhado, o município tem trabalhado, tem várias famílias hoje se sustentando pelo PAS. Tem a questão da Secretaria de Agricultura, que faz com que os acessos às zonas rurais eles sejam melhores e aqueles agricultores eles tenham melhor trânsito. Tem a questão do debate, do apoio, da discussão que é dado, que é feito junto às associações rurais de cada canto da nossa cidade, seja da Barra, seja da Suarana, seja da Cobra, seja do Juazeiro, seja da Cachoeira, seja dos Quintos, da Várzea do Barro, de qualquer uma outra comunidade rural de nosso município, para fazer com que as demandas e os anseios do pequeno agricultor, especialmente, eles sejam atendidos e escutados pela prefeitura. E que, assim, como eu falei, a palavra de ordem da próxima gestão, das próximas gestões, é a questão da possibilidade, a gente trabalhar as possibilidades e com isso, juntamente de cada área, de cada demanda, a gente vê se é possível pensar ideias, discutir com o pequeno agricultor para dar solução. A gente sabe dos seus pleitos, né? Tem essa questão das barragens submersas, da perfuração de poços, e por falar em perfuração de poços, ao longo dos anos, das nossas gestões, nós conseguimos fazer com que muitos poços fossem perfurados no município, e a gente sabe quais são as localidades que ainda tem água, que não tem água. Conseguimos recentemente aqueles sistemas de abastecimento simplificado para fazer com que o homem do campo se mantivesse no campo, né? E algumas comunidades foram contempladas com aquilo, e a gente irá fazer com que essas ações continuem chegando à população. E se a gente puder ampliar, melhor ainda. A questão dos cisternões também é uma opção, a questão do reuso da água em cada casa, de cada localidade, de cada família que ainda se mantém na zona rural é outra opção. É uma série de ações que a Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura, irá fomentar, e assim fazer com que o homem do campo se mantenha lá. E a nossa proposta primeira, que está no nosso plano de governo, que é a criação, a construção do curral de comercialização dos animais. A gente vê ali na feira os animais em cima das gaiolas, né? E não dando oportunidade, principalmente aquele pequeno agricultor, de trazer o seu rebanho ou o seu gado para a cidade para comercializar. Lá nesse curral, nós teremos uma balança, uma parte coberta para o pessoal ficar lá e comercializar seus animais, os currais, a carregadeira, a descarregadeira, e é por aí que a gente pensa em fazer com que a qualidade de vida dos agricultores ela melhore ainda mais, e com apoio possível do município, da gestão da Prefeitura Municipal de Parelhas. 5 segundos. Injusto. Vamos para a segunda pergunta dos nossos ouvintes, que vai ser analisada pela nossa comissão de advogados. Quem começa agora a pergunta, aliás, ela vai ser feita para o candidato Dr. Tiago. Ok, doutor Alberto? Vamos à pergunta. O candidato pretende dar continuidade nas convocações de professores polivalentes? 3 minutos para a sua resposta. Marcos e professores que aí estão, nós iremos continuar, sim, a convocar todos, não só os professores, mas todos os concursados que forem necessários. Lógico, depois de ajeitarmos o limite prudencial. Como
o candidato falou, o limite prudencial não é 57%, a não ser que ele esteja tendo informações privilegiadas, porque no Tribunal de Contas, a informação passada para a gente é de 61%, que foi informada pela Prefeitura Municipal de Parelhas no mês de junho. Então, o candidato ou está, mais uma vez, faltando com a verdade, ou está tendo informações privilegiadas dentro da Prefeitura. Uma vez que é sabido que houve uma busca e apreensão dentro da Prefeitura, devido a que a Prefeitura estava ajudando o candidato, né? Então, amigos, as pessoas que passaram no concurso, vocês podem ter certeza, nós iremos baixar o limite prudencial e as pessoas que são contratadas, as pessoas que são que têm cargos comissionados, nós iremos tentar colocar as pessoas realmente que estão concursadas e que estão aguardando serem chamadas. Vocês podem ter certeza disso, isso é compromisso nosso. 1 minuto e 38 segundos. Vamos para a terceira pergunta, que será feita ao candidato Alexandre Petronilo, do Alberto Clemente. Vamos analisar aqui a pergunta enviada pelo nosso ouvinte, que participa aqui desse quinto bloco. Pergunta verificada. Alexandre, a pergunta é a seguinte: tem algum projeto de animais que vivem soltos nas ruas? 3 minutos para a sua resposta. No nosso pensamento, Marcos, é fazer esse controle, até por ser uma questão de saúde, e a gente fazer com que esses animais que estão soltos na rua, eles tenham melhor controle e uma maior fiscalização por parte da Prefeitura. A gente enfrentou recentemente essa questão do concurso e algumas pessoas tiveram que ser remanejadas, alguns contratados que estavam na Prefeitura, eles tiveram que sair, né, que estavam ocupando determinadas funções, e essa questão do recolhimento dos animais foi prejudicada. E nós iremos, a partir do dia 1º de janeiro, retomar isso aí, porque isso aí é uma questão de saúde pública. E pensando nisso, os contratados que saíram da Prefeitura, era por uma situação que estava aí desde o problema da judicialização do último concurso que ocorreu no município de Parelhas. E por isso a Prefeitura não poderia contratar, não poderia realizar concurso. E em discussão com o Ministério Público, com os promotores que por aqui passavam, foi feito um acordo, foram assinados os termos e a Prefeitura passou a contratar algumas pessoas para desempenhar aquelas atividades e a gestão e o município não parar de desenvolver as políticas públicas e suas atividades. E isso só veio a ter resolutividade depois do fim de 2012, quando se terminou se passou esse entrave do judiciário com relação ao concurso e a Prefeitura pôde realizar o concurso que está aí e as pessoas estão sendo chamadas para ocuparem os devidos cargos, certo? E com isso, nós iremos, acho que a Prefeitura já está tomando essa providência de estar regularizando, regulamentando essa questão dos postos que são necessários em cada área, em cada segmento, para fazer com que a política pública seja executada. E com relação à apreensão dos animais, também é algo que vai ser posto, que a Prefeitura já está se preocupando e que nós também vamos fazer com que isso volte a ocorrer. Isso iniciou-se, vale lembrar, na gestão do doutor Antônio lá atrás, quando a gente vivenciava uma situação bem deplorante no município de Parelhas, onde tinha alguns bairros onde a miséria se instalava, e graças a um modelo de gestão que a gente imprimiu no município de Parelhas, nós fizemos com que a realidade de nossa cidade mudasse. A cidade dobrou a população praticamente, cresceu bastante, surgiram 3 bairros novos, que foram o Ivan Bezerra, o José Clóvis e o bairro Buqueirão. O comércio foi punjante nesse período, e a gente fez com que a cidade crescesse bastante, a qualidade de vida das pessoas melhorassem, e essa ação da apreensão dos animais foi uma das que nós implementamos desde aquele período. E a gente vai continuar com isso, vai continuar fazendo com que isso aí seja uma das ações da Prefeitura, porque é questão de saúde pública. E é uma das nossas preocupações nessa área de saúde pública e que é ligada lá à Secretaria do Meio Ambiente. 14 segundos. Abaixo. Vamos para a quarta e última pergunta desse bloco, enviada por um ouvinte, doutor Alberto Clemente. Vou analisar aqui a pergunta, que vai responder é o candidato, doutor Tiago. Ele vai ter 3 minutos para a sua resposta. Pergunta é a seguinte: quais são os seus projetos para reavalizar a cultura em todos os seus elementos aqui no município de Parelhas? Você tem 3 minutos. Primeiro eu quero fazer um parêntese, que o candidato falou que a cunhada dele era contratada pela UFRN. E eu tenho aqui um empenho em mãos
que Priscila Gabriela Dantas Andrade é contratada da Prefeitura de Parelhas. Então, recebendo 15.699. Então, mais uma vez eu digo, o candidato faltou com a verdade. Mais uma vez, repito, Assembleia Legislativa, não sei por que ele continua falando, está aqui, Gabinete Parlamentar, GP01, cargo comissionado, assessor superior especial. Então, assim, o candidato talvez tenha medo de ser fantasma, não sei, já que o pessoal do grupo dele sempre fala em fantasma, né? Mas respondendo a sua pergunta, a pergunta do ouvinte, a questão da cultura. A cultura não é só música, a cultura não é só dança. A cultura tem que ser vista em toda a sua plenitude. Teatro, dança, balé, bordados, tudo tem que ser visto como cultura. Hoje, a nossa Parelhas é somente festa. A cultura que nós temos, a cultura que se emprega nessa gestão, é somente festa, shows, e não é por aí. Nós queremos fazer uma cultura em toda a sua totalidade, queremos realmente fazer com que a cultura de Parelhas floresça novamente, para que as pessoas que venham de fora identifiquem Parelhas realmente. 1 minuto e 30 segundos. À vontade. Chegamos ao final do 5º bloco de perguntas, são 16h06. Vamos ao intervalo comercial. Na sequência, voltaremos com o 6º e último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Parelhas, aqui na Rádio Rural, a emissora que você confia. 16h12. Voltamos com o 6º e último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Parelhas. Eu quero aqui adiante e agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Caicó, que escolheu, inclusive, com muita competência, 3 advogados para integrarem a comissão que analisou aqui os direitos de resposta solicitados, o doutor Alberto Clemente, a Vanúzia Maia e o doutor Eloy Luiz de Moura. De antemão, muito obrigado pela contribuição que vocês deram, e queremos aqui agradecer mais uma vez à OAB, através do presidente doutor Max Helder Fernandes, a OAB aqui da cidade de Caicó. Neste último bloco, cada candidato terá 3 minutos para suas considerações finais. Quero aqui agradecer a audiência de todos que nos escutam pela Rádio Rural de Parelhas, você que nos assiste aí pelas redes sociais. Vamos aqui sortear quem inicia esse último bloco com as suas considerações finais. Doutor Tiago Almeida tem 3 minutos para suas considerações finais. Bom, amigos que estão nos ouvindo, eu saio daqui sem algumas respostas do candidato quanto à questão da improbidade administrativa, quanto à questão da contratação da empresa do irmão. Saio também sem a resposta da Assembleia, que ele se calou. Mas vamos para frente. Gostaria de agradecer à Rádio Rural de Parelhas pela isenção, parabenizar Marcos Dantas, vocês advogados, e a vocês que nos acompanharam pela web, pela rádio. Termino dizendo que, como vocês sabem, eu não sou médico de profissão. Me coloquei à disposição da população de Parelhas no sentido de ajudar. Cuidei da minha vida muito bem, administrei ela de uma forma, posso dizer, boa. Tive realmente experiência na vida privada, na vida pública nunca tive, não tenho vícios, não tenho amarras, e por isso farei o que esse grupo que está aí há 16 anos, que o candidato da situação diz que vai fazer, promete que vai fazer, mas se estão há 16 anos no poder, por que não o fizeram? Reflitam, analisem, veja quem é melhor para a sua cidade. Veja quem é capaz de realmente fazer as verdadeiras mudanças. Eu não prometi emprego a ninguém e disse isso em praça pública. Nenhum emprego eu prometi. Sempre disse isso. Analisem, pensem, e quando vocês chegarem dia 2 de outubro, votem com o coração. Me deem esse voto de confiança. Votem 25. Com trabalho e amor, ninguém vence a gente. 1 minuto, candidato.
À vontade. Obrigado, candidato, por sua participação. Alexandre Petronilo tem 3 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer primeiramente à Rádio Rural por todo o trabalho que foi feito aqui, a toda a sua equipe, e agradecer especialmente a você, ouvintes, parabenizar aqui a participação de todos, agradecer a participação também do candidato da oposição, que ontem, inclusive, teve lá na Câmara de Vereadores, uma discussão com o pessoal da Secretaria de Assistência, da Educação e da Saúde, onde se debateu um tema muito importante, que foi a cultura de paz no município, e o candidato, apesar de ter sido convidado, não se fez presente, e a gente ficou com pena, até levou a gente a pensar que talvez ele não viesse hoje aqui para o debate, mas graças a Deus veio, para a gente poder debater e discutir. Esperava que o embate aqui, o debate fosse mais em cima de propostas, em cima de mostrar à população o que a gente pensa para a cidade. Nós já falamos bastante nas redes sociais, nos nossos eventos, nos nossos comícios, acerca do que pensamos para cada canto de Parelhas, no nosso plano de governo, que está aí, que não é apenas um pedaço de papel, é algo que foi feito com carinho, com responsabilidade, discutindo com vocês, para que a gente apresentasse à população realmente, mostrando o conhecimento que a gente tem e realmente o que a gente pensa com carinho e com amor para a cidade de Parelhas. Nós representamos um partido e um grupo político de várias pessoas que nos últimos anos, nesses 15 anos que foi citado aqui, nós construímos muito em Parelhas, nós cuidamos muito das pessoas, nós trouxemos o IFRN, nós trouxemos o INSS, calçamos uma infinidade de ruas, os postos de saúde, enfim, reformamos as creches, conseguimos fazer com que a nossa educação, a nossa assistência, a nossa saúde conseguissem patamares acima dos que eram apregoados aqui no município e representados, inclusive, pelo partido da oposição, o mesmo partido que o candidato é, o 25, que é responsável por 9 meses de salários atrasados aqui no município, a gente bem lembra, é responsável por uma dívida que nós ainda temos hoje no município, que ela chega a um volume muito alto, que é parcelamento de INSS, que é o pagamento dos precatórios, que faz com que o abrigo não receba seu recurso, com que a PAI não receba seu recurso, com que a maternidade não receba seu recurso, porque o município tem que albergar algumas despesas de más gestões que vieram lá de trás. E essas gestões foram exatamente do 25 do candidato, do mesmo partido que ele é candidato hoje. E, enfim, a gente acha que isso, vê isso com muita tristeza, porque se os dois lados fizessem uma política com mais responsabilidade e construíssem, fizessem mais pelo município, quem estaria ganhando seria você, que está aí nos ouvindo. Seriam os eleitores, seria a população de Parelhas. Nós que moramos aqui em Parelhas. E isso é muito importante a gente refletir para no dia 2 de outubro a gente votar certo, votar consciente, e peço o seu voto, que vote 15, vote pela continuidade do crescimento e do desenvolvimento de nossa terra. E aqui ainda quero frisar uma coisa, passaram esses últimos dias denegrindo nossa imagem, isso não foi legal, e o candidato vai num dia para a rádio dizer uma coisa, no outro dia desdiz. E eu queria que você refletisse para saber o que o candidato pensa, se é o candidato que diz num dia e o que diz no outro. Muito obrigado e peço o seu voto para o dia 2 de outubro. Esgotado o candidato doutor Tiago, ele solicitou 2 direitos de resposta. A comissão, com relação ao primeiro pedido, primeira solicitação, negou. E a segunda? Tem que ser uma decisão conjunta. Então, os 2 direitos de resposta foram negados pela comissão que analisa esse debate. Antes de encerrar aqui o nosso debate, eu quero convidar a nossa diretora da Rural AM de Parelhas, que teve, inclusive, a coragem de proporcionar este momento democrático para que o parelhense possa analisar as propostas de Alexandre, de Tiago, e no dia 2 de outubro, esse julgamento não compete à Rádio Rural, e sim a você que nos escuta, de avaliar quem é o melhor, quem está mais preparado para poder governar Parelhas. Gelma de Souza, parabéns pela iniciativa da Rádio Rural, boa tarde. Boa tarde, Marcos, boa tarde a você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento, porque, em primeiro lugar, Deus tem que estar no meio de todos. Onde 2 ou 3 estão reunidos, Deus está ali no meio. E Ele, com certeza, também está aqui, porque a política é algo que gira em torno das pessoas. Primeiramente, parabenizar a Alexandre e doutor Tiago. Muito obrigada por vocês terem vindo conversar, debater, levar suas propostas para o povo. Sempre há umas situações, mas isso acaba acontecendo na política. Mas o que eu achei mais bonito, ao vocês adentrar aqui dentro da Rádio Rural, para que o nosso eleitor saiba, é que vocês se deram as mãos.
É que situação e oposição conviveram aqui dentro, pertinho dos estúdios da Rádio Rural, de forma educada, de forma pacífica. E vocês, neste dia, deram exemplo para o nosso eleitor, para a nossa eleitora que está nos ouvindo e que está nos assistindo. Esse momento, né, de paz, de tranquilidade aqui na nossa Rádio Rural e que isso permaneça até o dia 2 de outubro. Que o debate seja de ideias, de propostas, porque o eleitor e a eleitora parelhense é um eleitor exigente. E a cada dia está ficando mais exigente. Então, parabéns a vocês dois. São dois jovens de famílias maravilhosas. São dois homens que têm muito a contribuir com o município de Parelhas. São muitos anos e a juventude de vocês estão aflorando, com certeza, dentro da política. Então, os dois têm muito a contribuir com o nosso município. Quero agradecer aqui a competência do colega Marcos Dantas. Né, uma grande parceria que a gente vem fazendo nos últimos anos. Porque a gente tem no sangue o debate político, né, Marcos? Também. Né, e isso vem dando certo. Quero agradecer a essa equipe da Rádio Rural, que quando a gente diz, vamos fazer algo, veste a camisa. Tem as dificuldades? Tem. Mas a gente, tudo que é feito com amor, sabe assim, dá certo. A Maiane Carla, a Edileide Santos, a Aparecida, a Marcos Silva, a Jailson de Souza, a Gleison Queiroz e a Neguinho. Né? Quero agradecer aqui, muito obrigada à Polícia Militar, que vem fazendo um trabalho excelente na nossa cidade, através do subtenente Frank, a guarnição que esteve aqui, que ainda está, através do Rádio Patrulha e através do GTO. Muito obrigada à Polícia Militar. Muito obrigada a Cleivan, que cedeu aqui as grades para que a gente pudesse, né, cercar aqui o local. A Secretaria de Obras, né, que a gente mandou o ofício para lá, que nos atendeu tão bem. Né, quero agradecer aqui os advogados, doutor Alberto, que é um advogado da Fundação Educacional Santana, que sempre que a gente precisa está ao nosso lado. Muito obrigada, doutor Alberto. Obrigada a Vanúzia, né, que é a esposa do nosso colega, Geraldo Oliveira. Obrigada, Vanúzia. Obrigada a doutor Eloy Luiz de Moura. Né, muito obrigada por ter vindo aqui fazer essa assistência. Também agradecer a nossa juíza, que homologou as regras do debate, ao Ministério Público, através da nossa promotora, a equipe da 24ª Zona Eleitoral, no comando de Sebastião Lúcio, que muito bem comanda a 24ª Zona Eleitoral. Quero agradecer aqui a nossa paróquia de São Sebastião, com apoio nas tendas, nas cadeiras. Muito obrigada, Padre Rômulo, que veio abrir aqui o nosso debate. Ao nosso diretor, Padre Ivanoff, que nos dá total apoio quando a gente quer realizar algo, tanto Padre Ivanoff como o nosso bispo. Ele sabe da seriedade do trabalho de todos que fazem a Rádio Rural, estão sempre nos apoiando, nos ajudando. Muito obrigada, Padre Ivanoff. Né? E agradecer, né, aos nossos anunciantes que pagam, né, o nosso trabalho, né, os anunciantes, as empresas de Parelhas, que a cada dia acredita e anuncia na Rádio Rural. Patrocinadores das eleições 2016, a Drogaria Frei Damião, a Ótica Cristal, o Grupo Higino e Dantas, a Real Sabor, a KM Construções, a MKVex Internet e Fibra Ótica e a V2 Nets, né, que se uniram aqui, né, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. O Centro de Análises Clínicas de Dr. Manuel Max, a Campesc, o MD Supermercado, Pereira do Cartório com Cartório Único de Notas, a Água de Cheiro, o Centro Integrado Econ, Veneza Parque, Panificadora São José, Cerâmica São Francisco, Armil e CGM, né, e olha aí, e vai aumentar mais, com certeza, e a gente agradece a esses empresários, a essas empresas que vêm gerando emprego e renda no município de Parelhas. A gente só tem a agradecer. E agradecer a quem é a razão maior do nosso sucesso, da nossa audiência, que é o nosso ouvinte. Nosso muito obrigada. Que o nosso ouvinte teve condições, Marcos, de analisar os dois candidatos. E que, acima de tudo, no dia 2 de outubro, vote com consciência e com responsabilidade e continue confiando na nossa Rádio Rural AM de Parelhas. E saiba que vocês dois têm o carinho da Rádio Rural e, com certeza, a Rádio Rural, os microfones estarão de portas abertas para os dois, para, com certeza, contribuir com o desenvolvimento de Parelhas. Nosso muito obrigada e que Deus nos abençoe. Lembrar que dia 2 a Rádio Rural vai dar um show de cobertura também nas eleições, né? Com certeza, Marcos. Vamos preparar toda a equipe, vai ser um show de cobertura e por ser um show de cobertura, aquele anunciante que desejar anunciar com a gente será bem-vindo. Tem espaço ainda? Tem espaço. Obrigado, Joelma, parabéns, doutor Tiago, parabéns, Alexandre, pelo desempenho nesse debate, pelo respeito acima de tudo. Antes, né, a gente tem aqui que agradecer, quero agradecer aqui a Dinho e toda a equipe e o apoio, o patrocínio da Água de Cheiro e do Centro Integrado Econ para que a gente pudesse transmitir aqui. Obrigada, Dinho e toda a equipe e a esses dois patrocinadores.
Um abraço a todos, até outra oportunidade, se Deus quiser, 16 horas e 25 minutos. Esse foi o debate entre os candidatos a prefeito de Parelhas, aqui na Rádio Rural, a emissora que você acredita e confia. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Estamos apresentando Debate na Rádio Rural. Oferecimento: Drogaria Frei Damião, a maior rede de farmácias do Seridó, com ofertas exclusivas toda semana. Sempre tem uma Drogaria Frei Damião perto de você. Em Parelhas, 2 lojas: Equador, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Caicó e Currais Novos. Drogaria Frei Damião, a sua saúde em ótimas mãos. Trindade Dantas, onde o importante é você. Rede Fácil Construir. Você constrói muito mais fácil aqui. Sorteio de 36 prêmios para os clientes. Telefones 3471-2611 ou 99613-2424. Ótica Cristal. Você que procura óculos e relógios com estilo e menor preço, então vá agora mesmo à Ótica Cristal. Melhores condições de pagamento. Aceita cartões Visa, Hiper e Master. Sempre com um jeitinho carinhoso de atender você. Rua Bernardino Sena, 106, Centro. Grupo Higino e Dantas. Com uma promoção imperdível. Abastecendo no posto, você concorre a 3 prêmios e um brinde surpresa, oferecendo combustível de qualidade e melhores preços. Parelhas, na saída para Campina Grande. Massas Real Sabor, do casal Estênio e Letícia. Coloca o Real Sabor em sua mesa. Você encontra Real Sabor em todos os supermercados da região. Serviços de atendimento ao consumidor 3471-2803 ou massasrealsabor.com.br. KM Construções. Casa disponíveis à venda nas melhores localizações da cidade, com prestação que cabe no seu bolso, através do financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Telefone 3471-2374 ou 999-16-9730. MKVex e Vibra Ótica. Centro de Análises Clínicas Dr. Manuel Marques. Realiza todos os tipos de exames laboratoriais, biópsias e exames citológicos e consultas com diversas especialidades médicas. Atendimentos de segunda a sábado. Telefone 3471-2247 ou 999-57-8069. Você conhece, você confia. Campesc, geradores, motobombas, roçadeiras, motosserra, carabina de pressão, tudo para pesca e campo. Em breve, novas instalações. M Dias Supermercado. Aqui tem qualidade, variedade e bom atendimento. O melhor de tudo, preço baixo. M Dias Supermercado. Muito melhor, muito mais barato. Pereira do Cartório, com cartório único de notas. Água de Cheiro. Bonito é ser feliz. Centro Integrado Ecom. Curta na nossa página no Facebook e concorra a prêmios em dinheiro. Centro Integrado Ecom. Cuidando de você e de sua empresa. Veneza Parque. Oferecendo hospedagem, alimentação com cardápio diferenciado, entretenimento com música ao vivo, lazer com piscina e espaço kids para sua criança. Veneza Parque. Alto da Careta, na estrada do Boqueirão, Parelhas. Fone 3471-3288 ou 9809-8908. Panificadora São José. Pães, bolachas, bolos e salgados variados. Oferecendo café da manhã e jantar. Panificadora São José, 1 e 2, de Zé Calazans e Toca. Cerâmica São Francisco. Telhas, tijolos e lajotas. Fone 999-46-5106 ou 999-07-9592. Armil, mineração do Nordeste, de Parelhas para o mundo. E CGM, Casa Grande Mineração, trabalhando por Parelhas na BR-086, quilômetro 6, Sítio Boa Vista. Fone 3471-3021. Organização João Leal, Ubiratã e Mabel.